tema que eu adoro e adoraria poder ter uma conversa com vocês. Isso não é uma apresentação. Eu vou mostrar os slides só para a gente ter um ponto de partida, de papo aí, mas eu queria muito que pudesse ser cheio de dúvidas e sugestões e inquietações, porque eu acho que esses são os papos mais valiosos que a gente pode ter. Mas antes de tudo, eu queria dizer que eu estou muito grata de estar aqui com vocês hoje para poder dividir sobre esse tema que eu amo e que eu realmente acredito que faz a diferença na vida das pessoas, tá bom? Vamos lá, eu vou apresentar alguns slides só para falar um pouquinho sobre um conceito e ver o que todo mundo acha sobre ele. Como o Márcio falou, infelizmente eu não vou poder ficar, eu tenho que sair mais ou menos 5 para as 11, porque 11 horas eu tenho uma outra reunião, mas vocês vão ver que eu vou deixar meus contatos para a gente continuar esse papo em grupo, individual, como vocês se sentirem à vontade. E se por acaso eu tiver que parar 2 minutinhos, gente, é porque eu estou aguardando uma entrega, então a gente sabe que agora é vida real, todo mundo está dentro da casa de todo mundo. Talvez eu tenha que parar 2 minutinhos para receber, mas se Deus quiser não vai acontecer agora não, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, gente, tá todo mundo vendo a apresentação? Tá, beleza. Aqui. Gente, esse é um conceito que eu acredito, vocês vão ver que isso é uma das vertentes que eu trabalho. Eu trabalho há muitos anos com empresas, mas eu também tenho minha consultoria, eu fiz para isso, que é para conectar emocionalmente as pessoas, o potencial delas e o propósito que cada um tem. Quem é a Carol? Márcio falou, né, mas eu vou só passar aqui por alto. Esse aqui é o meu propósito, né, que eu quero construir pontes de palavras que criam sentido para as pessoas. Depois vocês vão entender como é que isso vai para a prática. A minha carreira está muito dentro de RH e eu vou compartilhar um pouquinho da minha jornada com vocês, porque eu me teletransportei lá para o meu momento de ensino médio e o que eu mais gostava e, na verdade, o que mais me ajudou ao longo da minha carreira foi ouvir trajetórias das pessoas. Porque a gente, às vezes, vê as pessoas num lugar profissional legal e tal e fala, caramba, não tenho a menor ideia como chegar nesse lugar, ou aí a gente não sabe que aquele caminho foi cheio de zigue-zagues e que ninguém nasce sabendo o que quer fazer. E que as coisas vão acontecendo por experiência e aprendizagem. Então, eu acho que isso ajuda muito, quando a gente pode ver que uma carreira profissional é uma trajetória em zigue-zague. A minha, pelo menos, foi. Eu também sou mãe da Sofia, que é uma fofura aí na foto, mas ela é uma tasmania, sobe pelas paredes, tem me enlouquecido todos os dias. Só na quarentena, eu e ela, a gente já surtou junta umas 28 vezes, assim, sendo bondosa, papo de chorar e rir ao mesmo tempo. O meu lema é que a gente é muito mais do que head count, nós somos heart count. Tem um termo, gente, no RH que é muito comum, que se chama head count. É um termo que eu acho até cruel. Ele fala como se nós fôssemos só a contagem de cada cabeça dentro de uma empresa. E eu acredito que nós somos a contagem dos corações dentro de onde a gente trabalha, seja esse lugar aonde for. E uma coisa que é verdade, é muito engraçada, é que eu já fui desaparecida pelo David Copperfield. É verdade. Mas como aconteceu em Vegas, o que acontece em Vegas tem que ficar em Vegas, eu não posso contar o truque. Só digo que foi uma experiência incrível. E vamos lá. Eu quis trazer aqui para vocês, gente, para a gente discutir sobre isso, que é um tema que eu amo trabalhar. Afinal, dá para ter uma carreira com propósito e de propósito? E o Márcio me perguntou, é com ou é de? São os dois. Eu vou explicar por quê. Com propósito é que ela tenha sentido, né? Que eu saiba para onde eu quero ir, para onde eu estou indo. E de propósito, gente, é que seja com intenção. Porque eu vi ao longo da minha carreira de RH, durante 15 anos trabalhando com RH, muita gente que trabalha, que faz o que faz, ou com jovens, eu trabalho há muito tempo com jovens também, com mentoria de propósito, e eu vejo como o pessoal, às vezes, está sendo guiado por expectativa dos outros, ou porque a gente acredita que é o certo, ou porque, não sei, eu vou pelo medo, né? Eu preciso da estabilidade, eu preciso disso, eu preciso daquilo, aí não vem com uma intenção de dentro. Tá? Então, quando eu falo com propósito, é que tenha sentido. E de propósito, que a gente não seja uma folha no vento, que a gente faça as nossas escolhas. É com intenção. Como é que foi a minha carreira, gente? Assim, até agora, né? Ainda tem muita coisa pela frente, graças a Deus. Mas como é que ela foi até agora? Eu fiz publicidade.
E gostei muito de trabalhar com publicidade, era uma coisa que me encantava por causa da criatividade, do dinamismo, daquela coisa das palavras, que eu sempre gostei muito de palavras, né? Mas ao longo do tempo eu pensei, não sei se esse é o impacto que eu quero ter. Depois eu fui trabalhar com responsabilidade social. E aí eu fui trabalhar na Globo, inclusive com responsabilidade social, no Criança Esperança. Foi uma experiência incrível, maravilhosa. Eu amei. Porém, aí o outro lado pegou. E eu falava, a função em si do que eu estou fazendo aqui, não sei se é o que eu quero. Agora eu estou no contrário. Eu estou gostando muito do impacto, mas eu não sei se eu estou gostando tanto do que eu estou fazendo exatamente. E aí eu fui ser trainee na Coca e lá eu me encaminhei para uma carreira de RH, onde eu trabalhava muito com cultura, engajamento, clima e comunicação dentro da empresa. E foi para mim uma grande descoberta, porque aí eu vi que eu tinha os dois, que eu estava contribuindo para as pessoas serem muito mais felizes no trabalho delas, com tudo que eu gostava de fazer e sabia fazer. E eu acreditava muito nisso. Por quê? Porque aquilo é um terço da vida. A gente passa um terço da vida trabalhando. Então, contribuir para o fato das pessoas acordarem mais felizes para trabalhar, para elas estarem engajadas, felizes, motivadas no trabalho dela, é uma coisa que eu amei fazer. E depois, que é o meu atual momento profissional, eu vi que dava para amar ainda mais, porque agora eu trabalho com aprendizagem e propósito. E aqui eu entendi que dá para apoiar a vida a ser melhor, não só um terço, os 3/3 da vida. Então, eu fui crescendo a minha vontade de trabalhar com aprendizagem e com propósito por isso, porque eu realmente acredito que dá para ter uma vida inteira melhor. E afinal, a Carol está falando de propósito, mas vamos descobrir propósito de propósito? Vamos ter essa intenção de saber o que é propósito? E eu estava até comentando com o Márcio agora como que propósito hoje em dia fala-se muito, mas parece algo meio esotérico, né? Não sei o que é isso, dá até um certo medo de me aproximar, porque parece muito distante da minha realidade, tem que salvar o mundo, virar Madre Teresa, se mudar para a África, não sei se eu quero isso para mim. Não é, gente. É algo super simples e impactante. Mas vamos falar dos mitos sobre isso, né? Eu outro dia vi e eu vou começar por aí para deixar essa pergunta na cabeça de vocês. Eu pedi pela milésima vez um iFood e aí veio uma comida chinesa e depois tinha isso. Tenha mais interesse pelo serviço social. E eu achei muito engraçada essa mensagem, porque vamos combinar que ninguém se dedica a algo como, por exemplo, um serviço social, se não quiser, de verdade, né? Não é algo que você fala assim, dedique-se ao serviço social. Ah, pronto, ótimo, vou largar tudo aqui e vou me tornar humanitário. Não é por aí. O propósito parte não de porque eu quero mudar o serviço social, mas porque eu tenho que querer, né? E o mito é exatamente esse, que propósito é sobre salvar o mundo. Só que não é. Propósito, na prática, é eu me sentir um herói. É eu me sentir incrível. E eu só consigo sentir isso quando eu conheço o meu superpoder. Que todo mundo tem um superpoder dentro de si. Todo mundo tem a oportunidade de ser herói ideal. Mas tem que saber qual é esse superpoder. Ah, mas herói então não tem impacto no mundo? Tem, mas isso é uma consequência. O cara tem um superpoder. E é óbvio que nenhum herói faz sentido sem o seu superpoder. E é claro que ele tem um impacto, mas começa pelo superpoder. Não começa por eu vou salvar o mundo. Então, é sobre isso, é sobre a gente, eu gosto da expressão que é sobre a gente se achar, nos dois sentidos. Eu me achar incrível e eu me achar de eu me encontrar, saber qual é o meu caminho, aonde que faz sentido eu usar esse superpoder que eu tenho. No mito, também parece que às vezes as pessoas colocam propósito em eu quero ser um ótimo pai de família, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter sucesso profissional. Isso é objetivo, não é propósito. Na prática, o propósito tem que ser sobre eu mesmo. Por quê, gente? Tem um conceito da psicologia positiva que trouxe muito legal, que fala que essa é a fonte de felicidade mais sustentável que existe. Por quê? Porque quando eu coloco um objetivo, uma noção de felicidade, ou propósito, que seja, e tá no outro, no externo, quando eu for isso, quando eu tiver aquilo, quando eu estiver com fulano, quando eu for para tal lugar, e aí sim eu vou ser feliz, sabe qual é o problema? Tem só uma coisa garantida, frustração. Por quê? Se eu chego lá,
me dá aquela sensação vazia, né? Ok, eu cheguei, puta objetivo que eu consegui alcançar, cheguei lá no topo do Everest, mas e aí, agora? O que eu faço? Acabou a vida? Era isso? Poxa, eu achei que eu ia estar mais feliz. Aí eu fico frustrado. Ou, se eu não chego nesse tal lugar que eu chamo de propósito, felicidade, eu começo a ficar, poxa, mas quem sou eu? Eu não consigo? Eu não vou conseguir? E aí eu fico frustrado também. É por isso que tem que partir de dentro. E propósito é isso. Quando eu realizo o meu superpoder, sim, eu impacto o outro, mas só depende de mim. E eu vou me sentir incrível todo dia que eu faço isso. E eu vou ter um feedback muito legal. Esse feedback vem em várias formas. Vem também monetariamente, porque quando eu amo o que eu faço e eu faço bem, o sucesso é uma consequência. Mas ele não é a única consequência. Eu também tenho feedback das pessoas que me rodeiam, falando: poxa, você mudou a minha vida, você fez a diferença. E isso, sim, é uma fonte de felicidade inesgotável, porque ela só depende de mim. Então, é tudo sobre inspiração, Carol? De eu saber de onde vem e tal, e acordar bem? Também. E tem essa frase do propósito que eu gosto muito aqui, porque fala do porquê, né? Quando a gente tem um bom porquê, a gente suporta qualquer como. E é por isso também que é importante a gente saber o nosso porquê. Por que eu estou fazendo cada coisa? Por que eu estou escolhendo tudo que eu escolho? Se não está sempre no outro. Se, ai, fulano é um problema. Ai, aquilo deu errado porque fulano não deixou. Ah, isso aqui não dá certo porque eu não estou na condição ideal. E aí o problema está sempre no outro. Mas quando eu tenho um bom porquê, eu suporto qualquer como. E a teoria que eu estou trazendo aqui para vocês, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar nele. Eu gosto muito e o método de propósito que eu uso, eu me especializei com a equipe dele. Ele se chama Simon Sinek e ele tem alguns livros sobre a descoberta do porquê, tanto de pessoas quanto de organizações. Ele tem um TED, eu não sei se vocês sabem o que é TED, é muito legal, é um canal de vídeos onde fazem conferências pelo mundo inteiro sobre temas interessantes em geral, diversos temas, assuntos, sobre tudo do mundo. E o legal é que eles trazem pessoas muito interessantes e incríveis para falar sobre aquilo em 20 minutos. E aí faz sentido, porque a gente prende a atenção durante o tempo inteiro. Foi assim que eu conheci o Simon e depois trouxe isso para minha trilha profissional, um novo caminho, que era o caminho de apoiar pessoas e organizações a descobrirem o seu porquê. E ele chama isso de Golden Circle, que é o círculo dourado. O que quer dizer isso? Quer dizer que, geralmente, quando a gente faz ou fala, se comunica, a gente tem um vício, que é começar pelo como. E ele descobriu uma coisa que ele fala que ele não foi nenhuma roda que ele descobriu, ele não descobriu fogueira, nem nada disso. A única coisa que aconteceu é que ele desvendou que sempre que um cara era um líder incrível, ele começava pelo porquê. Sempre que uma empresa vendia mais, é porque ela começava pelo porquê. Sempre que alguém tinha mais sucesso profissional, é porque começava pelo porquê. Então, ele simplesmente decodificou uma coisa que era comum àquilo de quando o incrível acontece. É porque ou a pessoa ou a organização começou pelo porquê. Ele tem um exemplo que ele fala, e é fácil de entender, por isso ele usa, que é o da Apple, né? Por exemplo, se a Apple tivesse uma comunicação onde ela falasse assim, olha, eu sou a Apple, eu faço computadores incríveis e fáceis de usar. Tecnologia excelente, eu garanto. Vocês acham que alguém ia gastar pelo menos, sei lá, 4 vezes mais, fazer fila em lançamento de Apple? Não, porque esse é o como da Apple. O porquê da Apple é mudar status quo. E a isso eu quero pertencer. Quando a gente começa pelo porquê, a gente conecta o acreditar das pessoas, aquilo que eu quero pertencer. E é por isso que as pessoas querem fazer parte da mudança, onde elas fazem parte de mudar o status quo. E aí o como e o que a Apple prova que ela realmente faz isso. Quando a Apple lançou o iPod, eles mudaram o mercado da música. Quando a Apple lançou o iPhone, eles mudaram o mercado da telefonia. Não era só uma tecnologia, era uma mudança de status quo de verdade, né? E tem outros exemplos que o Simon traz, gente, que são muito legais. Isso é uma história real de quando Kennedy foi visitar a NASA. E ele cruzou com um funcionário no corredor e perguntou, qual é a sua função aqui? E ele disse, levar o homem à Lua. E aí você pode dizer, bom, Carol, faz sentido, o cara estava na NASA, né? O que tem de tão incrível nisso?
O mais legal é que ele era faxineiro. E ele tinha senso de propósito. Ele sabia que, por mais que aquela função ali dentro fosse de garantir um ambiente higiênico, agradável, limpo, né, arrumado, ele estava ali para levar o homem à lua. E é isso que fazia com que ele trabalhasse muito mais feliz, se sentindo relevante e, por isso, tendo um trabalho incrível. Né? Um outro exemplo é do Martin Luther King. Vocês já pararam para pensar? O cara movimentou multidões numa época onde não tinha rede social, onde não tinha internet. Como é que o cara fez isso? Vocês acham que ele chegou lá num palanque, subiu e falou, eu tenho um plano? Não. O cara subiu e falou, eu tenho um sonho. E quem tinha o mesmo sonho que ele seguiu, foi atrás e se movimentou. O que eu estou tentando dizer, gente, é que quando a gente começa pelo porquê, a gente conecta acreditares. Não sei que essa palavra não existe, mas é isso, é a soma do acreditar de cada um. E é isso que, de fato, movimenta a gente, como o Simon diz, com sangue, suor e lágrimas. E a gente faz feliz, porque a gente está começando pelo porquê. E é por isso que a gente precisa começar uma carreira com porquê também, porque é uma trajetória que começa na nossa vida acadêmica e vai até acabar. Se a gente não começar pelo porquê, a gente perde uma grande oportunidade de ser muito feliz e ter muito retorno incrível. Seja ele retorno de amor, seja monetário, seja de felicidade, seja do que for. Mas a gente perde essa oportunidade se a gente não começa pelo porquê. E na prática, Carol, tá tudo muito lindo. Eu brinco que PowerPoint aceita qualquer coisa, né, gente? A gente no PowerPoint vai botar tudo que fica lindo, parece que é possível e tal. Mas e na prática, como é que faz? Na prática, é mais ou menos assim que a gente trabalha uma declaração de propósito. O propósito é a soma do que é o meu superpoder, ou seja, o que eu amo fazer e eu faço bem, com o impacto positivo que eu quero ter, ou seja, aonde eu escolho usar. Vou dar aqui um exemplo para vocês, real, de pessoas que eu trabalhei com mentoria de propósito. Uma pessoa tinha, as duas pessoas tinham o mesmo superpoder, que tinha muito a ver com expressão e comunicação. Só que uma pessoa, ela era muito conectada, ou seja, qual é a dor do mundo que eu quero resolver? E geralmente essa dor tem a ver com a nossa própria dor, tá, gente? Freud explica, eu não sou psicóloga, mas eu tenho visto que é muito coincidente, que a gente sempre quer resolver, se curar através de ajudar o outro a curar a mesma dor que a gente tem. Então, vamos supor, essa mulher, ela tinha o poder da expressão. E ela queria muito apoiar crianças com educação emocional. Porque ela acreditava que o mundo onde crianças sabem reconhecer as emoções é um mundo de adultos maduros. E ela queria contribuir para isso. Porque adultos maduros fazem um mundo mais coletivo. Ela queria isso. Um mundo onde as pessoas se respeitassem, tivessem mais empatia pelas outras. Então, o porquê dela era esse. O como, ela podia fazer de várias formas. Ela foi escrever livros infantis sobre emoções, ela fazia rodas com mães sobre esses temas. O como, ele é muito diverso. E é por isso que é legal a gente ter esse guarda-chuva de propósito, porque cabe muito mais coisa do que a gente imagina, sabe? Eu brinco que o mundo do trabalho, a gente aprende que é aquela coisa que a gente vai, entra numa empresa, vai até o final e acabou, né? Ou a empresa escolhe a gente. Só que eu vou provocar vocês a pensar de uma forma diferente, que vocês escolham mais os lugares onde vocês querem trabalhar, para estarem conectados com isso tudo que a gente está falando. E que também, não precisa fazer uma coisa só, gente. Eu brinco assim, eu não tenho maturidade para ser poliamor na minha vida pessoal, mas no meu trabalho eu sou super poliamor. Eu trabalho em empresa, em consultoria, com mentoria, com universidade, eu trabalho um monte de coisa ao mesmo tempo, porque eu não preciso trabalhar com uma coisa só. O propósito se manifesta de uma forma diversa, e isso é maravilhoso. Uma outra pessoa que tem a mesma expressão, ou seja, esse poder de expressar com palavras, tinha uma dor que queria impactar, que era a política. Ele falava, poxa, no mundo onde as pessoas não votam bem, elas escolhem líderes péssimos, e isso é um mundo pior. Essa era a dor que ele queria resolver. E ele escrevia super bem, então ele começou a escrever blogs, matérias, e virou um jornalista famoso sobre isso, que conscientizava as pessoas sobre política, porque o porquê final dele é que ele queria ajudar o mundo com líderes melhores, porque ele acreditava que esse era um mundo melhor.
Então, eu entendi que o mesmo superpoder pode ter um porquê completamente diferente e o como, sem limites, a gente pode manifestar o nosso propósito de várias formas. E, aliás, tem aqui um caso real também, já que a gente falou da Apple, eu não sei quem viu o filme ou leu o livro da biografia da Apple, do Steve Jobs, que conta muito da história da Apple, né, gente? E olha como a gente perde uma grande oportunidade quando a gente não conhece o próprio propósito e quando o outro também não conhece, porque a gente vai fazendo pontes que mudam o mundo. Esse aqui é um caso real. Temos lá o porquê da Apple, né? Que é desafiar o status quo, pensar diferente. Esse cara é o Jobs. O propósito dele era começar uma revolução. Esse cara aqui era o Wozniak, que era o braço direito dele, inclusive em tecnologia. Não sei quem conhece a história, vai saber quem é. O dele, não. O dele era outro. Era de empoderar qualquer homem a ter o mesmo poder tecnológico que uma empresa com o computador individual. Quando a gente soma esses dois propósitos, um de empoderar e o outro de revolucionar, a gente tem o propósito da Apple, né? Que é mudar o status quo. Acontece que eles fizeram através de tecnologia, porque era uma coisa que eles sabiam fazer e acreditavam que era o melhor meio para aquilo. Mas entendem que poderia ter vários comos isso. E entendem que se eles não soubessem, não tivessem somado esses propósitos, a gente nem teria a Apple hoje em dia. Então, olha o que a gente perde de oportunidade quando a gente não soma propósitos. E é por isso que, no final das contas, as pessoas querem pertencer. É por isso que a maçã da Apple, gente, é virada para quem vê, não é para quem usa. Porque eu estou ali num símbolo de pertencimento. E eu quero que as pessoas vejam que eu faço parte de um movimento, não só de uma marca. Mesmo que eu acorde de manhã e não faça nada diferente. Mas essa é a minha intenção quando eu compro um produto Apple. Fazer parte de um movimento que muda as coisas. Então, o que eu faço, Carol? Gente, o melhor caminho é que a gente possa definir e, mais importante ainda, declarar. Essa trajetória de definir e saber, afinal de contas, qual é o meu superpoder, aonde eu quero impactar, é um processo, é uma jornada. Tem alguns exercícios, até práticos, que podem ajudar. Por exemplo, eu posso pensar quais são as coisas, quando eu falo ali do superpoder, quais são as coisas que eu amo fazer, o que quer dizer isso? O que quando eu faço, as pessoas me falam que eu sou incrível, ou que eu nem vejo o tempo passar, né? Onde eu quero impactar, pense em situações onde vocês se sentiram mal de ver aquilo acontecer, sentiram quase uma revolta, ou que vocês se sentiram orgulhosos de fazer parte. Isso vai ser uma grande seta para qual é o impacto, qual é a dor que você quer ser parte da solução no mundo. E depois que vocês têm essa noção, gente, é muito importante que vocês declarem. Por quê? Porque é assim que vocês vão se conectar com as pessoas ou organizações, projetos, iniciativas, o que for fazer parte da trajetória profissional de vocês. Quando a gente se conecta pelo porquê, são as melhores parcerias do mundo. Ah, Carol, mas e se eu chegar numa entrevista de emprego e falar que eu acredito nisso e aquilo, e esses são os meus valores e tal? E se a pessoa não gostar, e se eu não for aprovado? Ótimo, você criou um grande atalho, porque entrar numa organização ou fazer qualquer tipo de parceria, pessoal ou profissional, gente, que não tem alinhamento desses valores, quer dizer que não vai dar certo, quer dizer que a curto, médio ou longo prazo, ou aquilo vai te deixar infeliz, ou você vai acabar saindo de qualquer forma. Então, quando a gente começa sendo sincero com isso, é melhor. É que nem encontrar uma pessoa, gente. Vamos supor que tenha alguém que quer muito encontrar alguém, e aí no primeiro encontro ela vai lá e fala tudo que o cara quer ouvir. Ela pesquisou a vida toda dele, fala tudo que o cara quer ouvir. Só que não é bem ela, mas ela fez tudo para o cara gostar dela. O que vai acontecer? No final das contas, alguém vai ficar infeliz e o término vai ser inevitável. Ou, se não houver término, vai ficar infeliz. É assim que a gente age, às vezes, na nossa vida profissional. A gente pesquisa a empresa porque disseram que é uma ótima empresa e que aquilo é maravilhoso. Vai lá, fala tudo que a empresa quer escutar. E quando vai ver, não tem coerência para a nossa vida ou para os resultados da empresa, né? No mundo do trabalho é igual, a gente precisa se conhecer, saber o que a gente quer, por que a gente quer e como a gente quer fazer. E comunicar isso sim, porque quando tem coerência para o outro, é aprovação garantida, porque a gente acredita na mesma coisa.
Então, é tudo sobre um alinhamento, gente. A gente saber o que, que a gente quer, por que, que a gente quer, como que a gente vai fazer isso acontecer. E eu vou trazer aqui, por exemplo, os meus 3 círculos para vocês entenderem, né? Qual é o meu porquê? O meu porquê é o meu propósito, né? O meu é construir pontes de palavra que criam sentido. Ah, Carol, mas você falou que trabalhou em RH, comunicação, responsabilidade social. Aí é que tá. Eu trabalhei com isso tudo porque dentro dessa minha frase de propósito, isso fez sentido para mim. Em cada uma daquelas funções, que eram só os comos daquele momento, as funções ou as empresas que eu estava construindo pontes de palavras para criar sentido para as pessoas. Então, fez sentido para mim. E o meu como? São os meus valores, que eu vou descobrindo e vou nomeando eles ao longo da minha jornada. Quando eu não tenho esses valores na prática, em qualquer relação pessoal ou profissional, eu vou me sentir mal, assim como qualquer um. Quando a gente não coloca e não tem alinhamento dos valores na prática, a gente se sente mal. E aí, nem necessariamente é um problema de propósito. Ah, eu estou numa companhia que tem um produto ou um serviço que contribui para um propósito que eu acredito, eu me sinto parte, estou orgulhoso, mas eu tenho um chefe que não me dá o poder de ser autêntico, que não me dá autonomia, que não me permite ser criativo. Isso é um puta valor meu. Eu vou ficar triste, eu vou ficar mal. Ah, quer dizer que eu tenho que sair? Não, eu posso ter uma ótima conversa com essa pessoa, deixando claro que isso é uma necessidade, para a gente junto tentar resolver aquilo. Mas eu preciso, primeiro ponto, saber. Não necessariamente abandonar o bar e ter conversas que às vezes são difíceis, mas podem mudar a nossa trajetória. E aí, gente, quando a gente tem a consciência disso tudo, aí dá para ter emprego dos sonhos, dá para a gente melhorar as nossas relações, orientar as nossas escolhas, fazer de propósito uma vida com sentido, com propósito. E aí sim a gente se sente incrível, porque o se sentir incrível não está no externo, não está naquela pessoa, naquele lugar, naquele dinheiro. Está na gente conseguir alinhar isso tudo. Quando a gente descobre a própria luz, gente, a gente consegue iluminar a escuridão. Sempre vai ter uma dor que a gente pode resolver com o nosso propósito. Fica bonitinho aqui falar que é luz, iluminar, mas essa é a verdade. Todo mundo tem algo relevante para solucionar a dor de alguém. E é por isso que a gente precisa saber o que a gente é relevante. Porque aí a gente consegue conectar também com a luz dos outros, que é a soma ali dos propósitos que fizeram a Apple. É isso daqui. É quando a gente descobre a luz, soma as chamas, e aí a gente pode multiplicar isso, né? Seja para uma, ou para 10, ou para 1.000. É melhor. O que vai caber nesse guarda-chuva de propósito? O que vai caber nesse guarda-chuva de valores que eu tenho para mim? Porque é com base nisso que eu deveria escolher tudo na minha vida, não só a minha carreira, para ser feliz, para fazer sentido para mim. Então, é um convite que eu faço para vocês. Vamos brilhar para poder iluminar o mundo, para que cada um aqui saiba qual é a tua luz e em que escuridão vocês vão querer se meter para somar com outras chamas. Então, obrigada, gente. Era esse só um pouquinho do conceito que eu queria trazer. Esses daqui são os meus contatos, para quem quiser bater um papo, tirar dúvidas. Eu sei que não sobra muito tempo para a gente falar aqui, mas eu queria, de fato, deixar uma... Eu sei que deixa uma certa angústia, mas é deixar uma provocação saudável aqui para vocês refletirem sobre a vida, sobre a carreira de vocês, porque eu fui aprendendo que isso faz muita diferença. Eu gostaria muito de ter sabido sobre isso lá no início da minha carreira, para poder orientar as minhas escolhas. Ah, Carol, você se arrepende? De jeito nenhum. Eu acho que toda experiência é uma aprendizagem, mas eu acho que quando a gente começa munido de mais ferramentas, a trajetória pode ser ainda melhor. E aí, queria saber se vocês têm perguntas ou comentários ou inquietações. Por favor, falem. Então, a gente agora vai abrir para as perguntas, né? Por favor. Quiserem fazer pelo chat, quiserem fazer de viva voz, vamos lá. Carol, eu queria te fazer uma pergunta só enquanto o pessoal aquece aqui para quebrar um pouquinho o gelo. A Cecília está dizendo aqui que achou muito linda a proposta. E eu queria te perguntar o seguinte, a gente escolhe a carreira, a gente escolhe a nossa trajetória muito cedo, né? Eu, por exemplo, escolhi aos 16 anos, entrei na faculdade com 16 anos. Então, você muitas vezes não sabe ainda o que você quer. E fica difícil até, você fica dividido entre uma oportunidade, que a gente sabe que às vezes é rara, de estágio, de primeiro emprego, né? E efetivamente você trilhar um caminho dentro do que você gosta, do que você quer. O que você sugere em termos práticos, né, para o pessoal que está aqui, nesse momento?
como pensar, como estruturar, o que a gente pode fazer para seguir esse caminho dentro de tudo que você apresentou, né? Algo com propósito, que você queira, que você goste, que você não precise fazer uma transição de carreira lá à frente. Mas eu acho uma ótima pergunta essa, e é uma dúvida de muita gente. Eu acredito que, independente de você estar exatamente naquele lugar lindo, maravilhoso e de manifestação de propósito total, né, que é o que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer, eu acho que sempre existe uma oportunidade de aprender sobre, em cada experiência, porque assim, eu acho que a única forma da gente de fato saber o que a gente gosta de fazer e o que a gente faz bem é fazendo. Então, eu pelo menos entendi sobre, enfim, compartilhar trajetórias com outras pessoas, no processo de mentorias, que muita gente passa por isso, vai no cheiro, sem muito saber ainda, e vai aprendendo no início da carreira o que de fato gosta e sabe fazer, porque vai experimentando, é a única forma, né? A mesma coisa que eu te falar assim, Márcia, você nunca tomou sorvete na vida, você gosta de qual sabor? Qual o sabor que você gosta? Você vai falar, não sei, nunca tomei sorvete na vida. O que você precisa aprender? Ir para uma sorveteria e pedir a colherzinha lá de vários sabores para você entender o que é que você gosta. Eu acho que a carreira começa assim. É claro que eu já sei que eu não gosto de sorvete, eu gosto de pastel, então vou para a pastelaria. É bom, pelo menos, gente, a gente saber para que lugar a gente vai, para que sabores a gente vai experimentar, para não acabar numa sorveteria até o final da vida e descobrir com 50 anos que gosta de pastel, entendeu? Por isso que eu acho que é importante a gente ter essa noção inicial, até para fazer escolhas melhores, mas que tem muito a ver ainda no início da carreira com experimentar, né? E principalmente, até assim, às vezes a pessoa já até tem uma noção. Eu estava fazendo mentoria com uma jovem que está na universidade, e quando a gente conseguiu traçar lá o propósito dela, ela estava com... na verdade, quando a gente começou, ela estava muito chateada, porque ela se inscrevia para várias oportunidades de estágio e nada acontecia. E ela estava muito frustrada com isso. E ela falava, poxa, mas eu tenho um bom currículo, eu falo bem nas entrevistas, eu não sei o que está acontecendo. E eu falei, vamos fazer a declaração do propósito, vamos descobrir direitinho como é que isso pode ser? E a gente fez. E aí ela entendeu o sentido daquilo que ela já tinha feito até então, por que ela tinha gostado tanto de fazer. E ela começou a direcionar a busca dela para uma oportunidade. Inclusive, antes ela estava se inscrevendo só para vagas em grandes empresas, porque é o que todo mundo fala que é melhor, né? E a partir daí, ela se inscreveu numa vaga de uma startup, que fazia exatamente aquilo que ela entendeu, que ela acreditava que ela queria contribuir, que era a educação digital. E ela ligou e falou, olha, eu vi que tem uma vaga anunciada, e eu acredito muito nisso que você está fazendo, porque eu faço isso, eu sou boa nisso, eu quero aprender isso, eu quero poder contribuir para isso. O cara nem chamou para entrevista. Ele falou, você está contratada. Acabou. Por quê? Porque ela começou pelo porquê. E ele entendeu que esse é o maior poder de conexão, porque ela sabia o que ela queria contribuir. E que o resto se aprende, o que é técnico a gente vai aprendendo, né? Mas olha a diferença, né? Uma pessoa que estava super insatisfeita curriculando, né? Folhetando currículo lá para as grandes empresas com grandes nomes que acha que ganha bem, né? E ela estava mal, porque ela se sentiu rejeitada, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí ela descobriu o que ela queria. E aí ela foi atrás. E foi um tiro só e foi certeiro. Então, eu acho que essa é a diferença de quando a gente sabe o que a gente quer contribuir, ainda muito sem saber como, mas a gente sabe, puta, esse carinha aqui está fazendo o que eu acredito, essa empresa aqui está fazendo o que eu acredito, eu vou aqui, eu vou mirar aqui, né? Então, fica uma mira mais certeira, mas sem dúvida a gente vai descobrindo isso, experimentando os sabores de sorvete aí, né? Perfeito. Carol, a Cecília pergunta aqui para você o seguinte, e quando a gente é bom em uma coisa e gosta de fazer outra, como é que a gente concilia essas duas coisas na escolha? Gente, eu vou falar que eu faço mentoria de muito executivo que já está assim, em cargo de gerência e diretor, às vezes até CEO, e infeliz, muitas vezes doente, porque isso somatiza e traz doenças sérias. E esse é o maior perigo. São pessoas que fazem muito bem alguma coisa, alguém falou em algum momento, você é ótimo nisso, ou ele desenvolveu uma técnica intencionalmente e chegou onde chegou, só que triste.
só que sem ver prazer na jornada, sem gostar do dia a dia do trabalho dele. Isso é um grande risco, porque a gente tem sucesso profissional de dinheiro e status e poder, e a gente fica angustiado, ou seja, eu não tenho sucesso pessoal com o meu trabalho, eu não me sinto bem, eu não gosto de fazer aquilo. E aí são tantos incentivos externos para a gente continuar nessa redoma, a gente não sai, e quando vê, tá com câncer. Então, isso acontece e muito, e é um grande risco, infelizmente. Perfeito. Bom, enquanto a gente espera outra pergunta aqui, eu vou fazer outra. Carol, e a questão também de você, quando o dinheiro fala mais alto, né? Você deu o exemplo aí de pessoas que adoecem. Então, muitas vezes, a gente vê a pessoa, ela busca o propósito, ela busca fazer o que gosta no fim da vida, no fim da carreira, depois que durante muito tempo ela ganhou o dinheiro. Como é que você lida com a questão do financeiro versus o propósito, a felicidade, a alegria no que você faz? Eu ia fazer até uma pergunta um pouco similar, porque atualmente as pessoas relacionam muito o sucesso com felicidade. Só que ser bem-sucedido no que você faz não necessariamente ser feliz, né? Exatamente. Isso. Posso adicionar, então? Posso adicionar também um comentário aí para dar mais enredo na sua resposta aí para o Márcio? Na verdade, eu passei por isso, um pouco de rejeitar um pouco o dinheiro enquanto propósito, né? Quando eu estava aí nos bancos escolares, né, e eu decidi ser professor, eu era sacaneado, falava, vai ser professor? Né? Vai ser pobretão e tal. Eu estudava em escola de particular classe média, né? E era carreiras mais promissoras financeiramente, né? Então, assim, como também, na verdade, lutar contra o dinheiro enquanto propósito, né? O mundo convida, né, a gente a estabelecer o dinheiro como propósito como objetivo. Isso é uma luta também interna, assim, né? Então, acho que você também pode colocar enredo aí nessa resposta, como ir contra, né, essa tendência do dinheiro enquanto propósito, né? Sem dúvida, gente, vocês falaram lindo aí. E é bem isso, vocês responderam por mim praticamente. O que acontece é que a gente foi ensinado que dinheiro é a forma mais objetiva de retorno de sucesso, né? A gente aprendeu, a gente continua aprendendo e ensinando isso para as crianças e adolescentes, infelizmente. Por isso que a voz de quem acredita no que realmente é felicidade é importante de ser propagada, né? Na prática, você pode ter muito dinheiro e nem saber o que fazer com aquilo. O dinheiro não é um porquê, é um como. Eu até posso ter muitos comos que eu quero realizar com dinheiro. Eu posso falar, não, eu quero ter uma casa X legal, eu quero viajar para lugar tal e eu quero fazer isso. Beleza, eu vou colocar aquilo no papel e vou falar, bom, eu quero garantir isso para mim. E eu vou monetizar o meu trabalho para garantir essa quantidade de dinheiro, que são coisas que me satisfazem as minhas necessidades, porque eu tenho necessidade de aventura, porque eu tenho necessidade de conforto, cada um tem uma necessidade e eu nem julgo nada disso, né? Mas o dinheiro é um como. Eu tenho que saber exatamente quanto eu preciso para monetizar aquilo e que saber também que o que vem do meu trabalho tem outras formas de retorno que não são monetárias, né? Tem, inclusive, muita gente que eu apoio em transição profissional, que a gente faz um plano de monetizar propósito, para aquela pessoa poder viver daquilo que ela realmente ama e gosta de fazer, e ter várias fontes. Tem uma pessoa, por exemplo, que o propósito dela era trazer emoção com imagens. Ela fazia isso com fotografia em casamento, que dava muito dinheiro para ela fazer isso, e era o dinheiro que ela precisava. A gente fez essa conta, as pessoas não fazem essa conta. Quanto dinheiro eu preciso para ter o que eu quero? É um puta como, beleza, não tem problema nenhum. Querer o dinheiro para quê? Não é dinheiro por dinheiro, o dinheiro não pode ser um fim, dinheiro tem que ser um meio. Senão, a gente acaba com casos milhares de executivos ou pessoas, enfim, em geral, que estão aí cheios de dinheiro como por quê? Porque o dinheiro era o porquê e não sabe nem o que fazer. Agora, na pandemia, a gente tem muito isso de... e aí? Tem um monte de gente rica dentro de casa, trancadinha, né? Que não pode viajar, vai comprar roupa e bolsa e joia, para quê? Para usar em casa para si mesmo, né? E aí perdeu um pouco do valor daquilo da pessoa. Então, e aí? Agora a gente está entendendo que dinheiro não é tudo, né? Porque nem tem o que fazer com dinheiro quem tem muito dinheiro agora. É claro que tem uma situação
muito mais privilegiado, inclusive, para ficar dentro de casa, numa casa melhor, né? Óbvio que tem esse lado, mas eu estou querendo dizer assim, o uso daquilo que a pessoa só fazia para comprar por status e tal, acabou, né? Então, agora está ficando mais claro o que realmente é o dinheiro. E quem está em casa trabalhando com o que gosta, está muito mais feliz do que quem se matou para ter muito dinheiro e odeia o trabalho que está fazendo dentro de casa, dentro de uma mansão, né? Então, é mais ou menos isso. O meu trabalho é quem eu sou, não é só o que eu faço para pagar boleto, né? Então, eu acho que quanto mais a gente puder falar sobre isso, para tornar isso diferente do que é, porque infelizmente a gente aprende que a gente só precisa trabalhar para pagar conta, ou para ficar rico, ou para ter status e poder, a gente está fazendo essa engrenagem continuar girando. E é uma pena, porque a gente vai continuar tendo pessoas tristes e angustiadas por aí, né? É verdade. A gente, Carol, já são 10h51, a gente tem que te liberar em 4 minutos, correto? Isso, acho que ainda dá para uma última perguntinha, né? Uma última pergunta, pessoal. Quem se anima para a gente poder encerrar essa conversa com a Carol? Ai, Carol, eu adorei. Eu não lembro, eu não peguei a parte que você falou, o que você faz. Cecília, eu vou trazer aqui a minha trajetória atual, é um exemplo disso, né? Eu saí mês passado da Coca, eu trabalhava há 13 anos lá dentro da Coca, com RH. Era uma coisa que eu amava muito fazer, mas eu descobri que uma das partes do meu trabalho era a aprendizagem para engajamento, e eu queria isso como um fim, e não como um meio, porque a gente faz isso dentro de uma organização para a gente trazer mais resultado para a organização também, né? É uma das formas, e eu acho que é uma forma ótima e super relevante, tá? Mas eu quis fazer isso como fim, e de levar, inclusive, o conceito de motivação para escolas, para universidades. Então, hoje em dia, uma das coisas que eu estou fazendo, eu saí da Coca para isso, é para fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui com vocês. Hoje eu estou tão feliz porque eu estou em plena manifestação de propósito, isso me deixa muito feliz, que é poder levar mensagens que a gente passa para corporações o tempo inteiro sobre motivação, engajamento, que isso é muito trabalhado em empresas e ninguém trabalha isso em escolas, ninguém trabalha isso também em universidades, né? Eu brinco assim, poxa, a gente tem aula de química, física, matemática na escola, que ok, são incríveis, mas por que ninguém está ensinando a gente sobre como estar mais motivado? Por que ninguém ensina como que a gente se comunica melhor com as pessoas? Como é que a gente estabelece essa conexão emocional? Como é que a gente entende o que a gente está sentindo? Como é que a gente vai fazer escolhas na vida? Por que ninguém dá aula de vida na escola, né? Então, é por isso que eu saí da Coca, para fazer isso. E foi também uma escolha que a gente está falando aqui de dinheiro, status, poder, né? Meu plano profissional era virar diretora de RH ano que vem, e eu abri mão disso para poder fazer o que eu realmente amo fazer, garantindo financeiramente o que eu acho que é o que eu quero para minha vida, mas eu quero muito mais do que dinheiro, eu quero poder trabalhar com aquilo que eu acredito fazer um impacto de verdade na vida das pessoas. O meu como agora tem muito a ver com levar esses conceitos para escolas e universidades também. Então, por isso eu estou tão feliz de estar falando com vocês hoje aqui, gente. Obrigado, Carol. E só para complementar, assim, eu acho que o que você colocou é bastante importante, né? E a ideia desse espaço é justamente essa, né? A nossa coordenadora do ensino médio, que é a professora Luísa Aieta, que está aqui com a gente, ela teve essa ideia de trazer convidados, né, de fora do SEAT para trazer essas experiências, esses indicadores, esses caminhos, né? E propostas tão incríveis como a que você apresentou aqui para a gente hoje. Queria te agradecer muito pela exposição, pelas palavras, pelos ensinamentos. Eu acho que são oportunidades que a gente tem que são únicas. E, pessoal, semana que vem a gente tem um novo encontro, no dia 5, né? Só que dessa vez a gente vai fazer às 15 horas e a gente vai divulgar pelas redes sociais e também a Luísa e os professores vão distribuir o link para que a gente tenha uma nova conversa. E semana que vem a gente vai falar sobre a escolha profissional, um passinho atrás aí do que a Carol falou hoje, né, que é a questão não do vocacional, que não se usa mais, mas da escolha profissional lá atrás. Então, a gente se encontra no dia 5 de maio, às 15 horas. Carol, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Eu que agradeço, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês.
Que bom a gente ter tido esse papo gostoso e, de novo, contem comigo de verdade, assim, eu sei que todo mundo fala isso, mas eu falo de verdade mesmo. Adoro receber mensagens, ligações, áudios com dúvidas, inquietações, ou eu vi um artigo, um TED, um vídeo aqui, lembrei de que você falou, então fiquem muito à vontade, porque eu adoro poder compartilhar sobre esse tema, tá? Então é um prazer para mim. Então, queria desejar para vocês uma trajetória profissional, uma vida cheia de propósito, porque eu acredito que isso vai fazer todo mundo mais feliz. Obrigada, gente. Obrigado a todas e a todas. Um ótimo dia. Ai, foi ótimo. Muito obrigada, Carol. Tenha um ótimo dia. Cecília, obrigada, linda, obrigada. Obrigado, Carol. Bom dia. Prazer. Valeu, Marola, obrigada, bom dia. Tchau, tchau.